Pecuária de corte, o atual cenário do setor no país é o nosso destaque a partir de agora. Nós vamos conversar com o Iberville Neto, que é analista e diretor da HN Consultoria. Estou aqui com o João Pedro para a gente conversar. Iberville, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua gentileza de falar conosco. É sempre muito importante termos uma noção do que está na pecuária de corte do país. A gente já viu aqui que maio normalmente tem preços abaixo da arroba, por exemplo, do mês de abril. Nos últimos anos, apenas um ano é que nós tivemos um maio acima dos preços de abril. Já temos, portanto, essa informação, já que nós estamos vivendo um momento ainda de pressão nos preços do boi gordo por parte da indústria frigorífica, mas temos também informação de que os preços, depois dessa pressão, estão estáveis. Eu queria saber de você o que você tem apurado, o que você tem visto nas praças acompanhadas do país. Boa noite, Zaidan. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer, contem com a gente sempre. Zaidan, o mercado ele tem observado, os frigoríficos têm testado o mercado e algum ajuste negativo tem acontecido, mas não na mesma magnitude dos testes, sabe? O mercado brigado, um volume de negócios um pouco retraído e um cenário de oferta que aumentou um pouquinho nessas últimas semanas. Então, os frigoríficos conseguiram tirar um pouco a corda do pescoço, conseguiram ficar um pouco mais confortáveis do ponto de vista de escalas, tá? Ontem a gente até teve diminuição das escalas, se usar o indicador da TAG como referência. Agora, nesse dado que saiu agora há pouco, parece que é uma evolução, né, em geral. Então, a gente está com o mercado brigado. A gente não está falando de escalas indefinidamente alongadas, não. Não é nada que dê conforto para o testar do jeito que ele quiser, mas tem sido suficiente para esses testes. E aí, o ponto que nós temos adiante é a expectativa de um escoamento bem positivo. O pagamento dos salários associado ao Dia das Mães nos leva à expectativa de uma venda boa de carne nesses próximos dias. No atacado, as movimentações, a sinalização dessa movimentação tem sido positiva nos últimos dias. Desde o final da semana, e essa semana começou também com um fluxo interessante. Nossa expectativa é que o escoamento, tanto no mercado doméstico como para exportação, ajude a, não diria compensar, mas a amenizar um pouco o efeito dessa oferta maior que normalmente vem em maio. Né? Isso vale para boi e as demais categorias, o Iberville? A nossa expectativa é de um cenário de... vamos dizer, quando chega esse período de seca, né, essa diminuição da capacidade de suporte, ela costuma pressionar as cotações de maneira geral. Mas quando a gente observa o cenário de preços do bezerro, ele em geral ele está mais firme do que o boi gordo. E isso tem feito com que o ágio do bezerro evolua um pouquinho. A gente não está falando de ágio do bezerro aqui em patamares de fase de alta do ciclo, né? Não são aqueles ágios mais exuberantes que nós observamos ali em 2020, 2021, mas a gente está falando de um pequeno aumento do ágio na comparação mensal. Se a gente pegar o número de arrobas que a gente precisa, arrobas de boi para comprar um bezerro, ou seja, quanto mais arrobas de boi para comprar um bezerro, mais caro esse bezerro está. Houve um aumento de 3%, usando aqui dados do CPEA, no início de maio, na comparação com a média de abril. A gente está falando de 8,7 arrobas de boi por bezerro. Só que esse patamar, ele, nas fases de alta, ali em outubro de 2021, chegou a mais de 10 arrobas por bezerro, 10,4. O que eu quero ponderar? A gente está falando de um ágio que aumentou um pouquinho, mas a nossa expectativa é que haja espaço para esse ágio trabalhar com patamares bem superiores nos próximos anos, pela fase de alta do ciclo, que é esperado. Nós já esperávamos, para ser bem sincero, que a oferta de fêmeas já estivesse dando trégua. A nossa visão ela já está fazendo hora extra. Mas a gente continua com expectativa de aumento de preços no mercado em alta para os próximos anos. Iberville, amanhã o MDIC deve divulgar as exportações de abril. Teoricamente vai chegar a mais de 250 mil toneladas de carne in natura.
É um número, para abril, é um número muito bom. Ele seja o recorde, talvez, em termos de exportação de carne nesse período. Você tem os dois, o mercado grande, o nosso grande cliente é a China, brigando com os Estados Unidos. Vai ter que buscar, possivelmente, buscar mais carne aqui e na Austrália. Você vê uma demanda externa forte e você também vê o mercado interno comprando. Essa situação, a gente não vê o supermercado ofertando carne, promovendo carne, porque está com estoque muito cheio. Não, ao contrário. Ele chega fim de semana, normalmente aqueles cortes mais procurados, sai tudo. E você vê o mercado de reposição firme. Então, e também, com o preço que estava alto do milho, acho que não houve uma certa retração daqueles confinadores em termos do primeiro giro, em termos de internalizar animais, de fechar animais, devido ao preço da ração que estava muito alto. Eu acho que isso. Então, você vê um quadro de demanda forte e talvez uma oferta não muito exagerada, vamos falar assim. Essa questão realmente, João, do preço do milho, ele afetou a atratividade do confinamento quando a gente considera os preços vigentes, né? Milho versus boi. O que a gente teve é que a gente teve uma curva que deu uma animada nos últimos meses até. Então, pensando no gado que vai sair um pouco mais adiante, isso deu uma equalizada nessa relação de troca, porque os preços futuros estavam mais positivos. A nossa expectativa é que haja um volume importante de gado, até segundo alguns indicadores de alojamento de gado confinado. A gente não está falando de um volume pequeno para o período, mas na nossa visão, isso não deve ser suficiente para segurar o mercado pensando em segundo semestre, porque nós temos um volume de exportação forte e um cenário de consumo doméstico, como você bem ponderou, que ele tem se mostrado bem teimoso. Acho que o termo talvez seja resiliente, teimoso, porque a gente tem um consumo doméstico que tem conseguido ver esses preços com poucos ajustes negativos. E aqui eu estou falando, claro, que sempre tem as promoções, sempre tem as situações mais pontuais, mas quando a gente fala de preços médios da carne bovina, até um mês atrás, 2 meses atrás, eu acho que dependendo da parcial do IPCA que a gente usa como referência, a gente só teve ajustes positivos, altas recordes no final do ano passado e no começo do ano, mesmo com disponibilidade por abates em alta, a gente teve preços evoluindo no varejo. Então, é até surpreendente devido à situação econômica de cautela que a gente tem. Então, isso tem ajudado bastante nesse equilíbrio. E a nossa expectativa é que agora, a partir do momento que essa virada de chave de menos fêmeas irem para o gancho ocorra, com diminuição dos abates em geral, deixe menos carne disponível para ser escoada. E aí, mesmo que nem toda a população consiga pagar os patamares que têm evoluído de preços, a gente vai ter uma parcela da população que vai resolver aquilo ali. Por quê? Porque a expectativa é de menor disponibilidade interna de carne ao longo do ano e nos próximos anos, por uma produção menor. E exportações indo bem. Vamos ver, você falou em escala de abate, vou chamar os números do indicador da Tagro, escala de abate nas praças acompanhadas, e aí nós temos já a atualização, a data de hoje, terça-feira, dia 6, nós temos apenas o Tocantins, que está na faixa verde, que vai de 1 a 8 dias úteis, são 7 dias úteis a escala de abate no Tocantins, e a gente sempre frisa que o indicador da Tagro, ele é formado das informações passadas pelos agentes de mercado. Quem vende o boi, o pecuarista, e quem compra o boi, a indústria frigorífica. 7 dias úteis no Tocantins, os estados em laranja têm de 8 a 15 dias, é o caso de São Paulo, que está no limite, 15 dias úteis, Mato Grosso do Sul 10, Mato Grosso 12, Pará 9 dias e Rondônia 13 dias. E na faixa rosa, que vai de 15 dias úteis ou mais, nós temos Minas Gerais com 17 dias e a Bahia, que tem, segundo o indicador da Tagro, a maior escala hoje, 20 dias úteis, o Iberville. Zaidan, como eu tinha dado uma olhada aqui no indicador da Tagro, ele tinha saído
um pouquinho antes da gente entrar, realmente houve uma evolução dessas programações de abate, elas não estão em patamares críticos, né? Elas estão aí permitindo que o frigorífico teste o mercado. Ontem até, em geral, a gente teve uma redução dessas programações, porque o volume de vendas travou nessa segunda-feira, normalmente não é grande, ainda com a pressão, acabou travando um pouco. Hoje a gente acaba observando essa pequena evolução. O patamar das escalas não é apertado, mas a evolução em si, de ontem para hoje, na maior parte das regiões, ela não foi grande. Então a gente está com esse cenário de queda de braço aí entre a indústria e o pecuarista, mas pesando um pouquinho o lado da oferta maior que a gente tem observado. E aí, trazendo até alguns dados que a gente atualizou agora há pouco, dos dados de abate, considerando os primeiros 4 meses do ano, nos abates CIF, a gente teve, por incrível que pareça, uma queda de 6,5% nos abates até abril. Isso abates de machos. Agora, abates de fêmeas aumentaram 7,4%. No total, a gente ainda teve uma queda de 0,8% nos abates. Lembrando que esses dados são preliminares e a tendência é que eles aumentem um pouquinho. Então, a gente está falando praticamente de estabilidade no cenário de oferta de carne, só que com exportações aumentando. Então, a gente já tem observado no primeiro quadrimestre uma redução na disponibilidade interna de carne. E isso é positivo. Como eu comentei, o começo do ano foi de aumento na disponibilidade interna, na comparação anual, mas à medida que a gente tem evoluído no ano, isso tem ficado para trás. E no acumulado, a gente já está falando de uma pequena redução da disponibilidade interna, o que dá espaço para que o mercado ande. Quando a gente Não estou dizendo agora, tá, Zaidan? Só para a gente ponderar. No momento atual, essas próximas semanas, principalmente depois de passar a primeira quinzena de maio, elas devem ser meio brigadas, meio pressionadas. A gente está falando mais estruturalmente ao longo dos próximos meses. Iberville, quando você vê um bezerro aqui no Mato Grosso do Sul, perto dos R$ 3.000, bezerro desmamado, bom, e você vê a vacada que passou um período de gestação, passando de dificuldade, pasto ruim, seco, calor. Então, acho que... será que o Brasil vai ter essa oferta de 42, 43 milhões de cabeça para manter o rebanho com essa situação que a cria passou por esse período ruim, né, durante a safra 24 e 25? Bom, exatamente a nossa expectativa é que a oferta em 2025 a ser desmamada, ou na verdade está sendo desmamada, já estamos aí ao longo da estação de desmama, né? A expectativa é que ela esteja menor do que a de 2024. Por quê? Porque os bezerros que estão sendo desmamados agora, eles foram os bezerros nascidos em 24, que são provenientes da estação de monta no final de 2023. Aquela estação de monta que aconteceu logo depois daquele cenário de preços derretendo, preços de todas as categorias, principalmente para o boi gordo, mas todas as categorias sentiram bem aquele agosto, aquele setembro lá de 2023. Então, não houve grande ânimo para investimentos na estação de monta 23, 24, e dos bezerros, né, a qual os bezerros que estão sendo desmamados atualmente são oriundos. Então, a nossa expectativa não é de uma safra grande de bezerros, é de uma safra caindo. Agora, o número absoluto realmente aí depende da fonte, a gente sempre tem as diversas estimativas, seja para safra de bezerros ou para rebanho. Nosso cenário é menos bezerro disponível do que no ano passado. Essa é a nossa expectativa. São fundamentos importantes, né, Iberville? Menos bezerro. E você citou, embora com informação de estabilidade, nós temos uma tendência de haver um menor volume de carne aqui no Brasil. São dois fundamentos importantes, favoráveis ao pecuarista. Eu vou chamar números do mercado futuro do boi gordo, agora são 6h30, horário de Brasília, para que você possa comentar. Ontem nós já tivemos o mercado otimista, com alta nos contratos. Hoje, pelo que estamos vendo, já muita gente diz que realização de lucro, mas nós estamos tendo queda hoje nos contratos. O contrato para maio, por exemplo, projeta uma arroba em 308,35, contrato para junho 309,
depois vai subindo, 319 para julho, 327 para agosto e para setembro já na casa dos R$ 333 por arroba. Qual a leitura que você faz, Iberville? Ontem, mercado otimista, hoje com essas baixas. A nossa leitura do mercado, até ontem a gente soltou uma análise sobre o tema, claro, foi considerando os preços de ontem pela manhã, mas o que o mercado futuro está apontando mais para o final do ano? Ele está apontando para preços próximos dos observados no final de 2024. Quando a gente pega uma série longa de preços aqui, a análise que nós fizemos ontem, começando em 2011, a partir do momento que o mercado começa a ter valorizações anuais, o que eu quero dizer com isso? Desde agosto do ano passado, ele tem trabalhado em alta na comparação com agosto do ano anterior. E de lá para cá, ele tem trabalhado sempre com valorizações. Quando ele vira a chave para essas altas, ele costuma ficar assim por um bom período. Então, nos últimos movimentos de alta, nós tivemos ali o último movimento de alta foi 56 meses, se não me engano aqui, e o movimento anterior, 40 e tantos meses, 47 meses lá. Agora, o mercado futuro lá para o final de 2025, ele está apontando para quase estabilidade, tateando uma queda na comparação anual. Isso com os dados de ontem de manhã. O que eu quero dizer? Se o mercado futuro confirmar, se o mercado físico confirmar o que o mercado futuro está apontando, a gente está falando de uma alta que durou 17 meses, frente a 57 meses no anterior e 48, 47 meses no anterior. Então, na nossa visão, resumindo a história, esse mercado futuro ele está pessimista. Né? Nossa visão tem espaço para que esses preços sejam superados pelo mercado físico lá adiante. Isso não quer dizer que não há importância de trabalhar com gestão de risco de preços, travar preços mínimos. Agora, a nossa indicação para o momento é não perder a possibilidade de ganhar com valorização, porque na nossa expectativa, na nossa visão, esse mercado futuro ele está mais para pessimista do que para uma grande oportunidade de trava. Iberville, você não vê hoje o Brasil bem mais profissional na procura de mercados, seja, por exemplo, agora na China, nós estamos procurando entrar no interior da China, não ficar apenas em Beijing, em Xangai, como estava até então, mas procurando, a BIEC mesmo está procurando abrir espaço nisso aqui. A procura nossa em termos do mercado japonês, o mercado coreano, essa visão mais profissional do setor da pecuária de corte, isso não sinaliza uma melhora dos valores dessa carne nos próximos anos? João, o preço da nossa carne é sempre um ponto bastante discutido, né? Na nossa visão, um dos principais motivos do nosso preço ser eu diria que a gente tem dois pontos principais. Um é que nós poderíamos trabalhar melhor esse marketing, isso tem melhorado nos últimos anos, mas perto do que faz uma Austrália, do que faz Argentina, Uruguai, etc., nós temos um marketing, a nossa carne tem menos valor percebido, que é algo injusto na maioria das situações. Claro que a gente produz o suficiente para ter carne de todo tipo, né? Mas esse seria um ponto. E o outro ponto, que na nossa visão talvez seja o principal, é que o nosso mercado doméstico, apesar dele ter feito relativamente bem o seu trabalho nesses últimos meses, como nós comentamos, ele não é um mercado doméstico que consegue segurar essa carne a preços maiores. Então, quando a gente tem um mercado, por exemplo, como o norte-americano, o preço começou a subir, eles mandam trazer carne de fora porque o mercado doméstico absorve, o mercado doméstico tem potencial, tem dinheiro. O mercado doméstico brasileiro é mais fraco. Então, a hora que a gente começa a ter preços maiores no mercado externo, essa carne já sai. Tá? Então, a gente não tem um mercado doméstico que compete com tanta avidez pela manutenção dessa carne internamente. Então, na nossa visão, esse é um dos pontos que fazem com que a nossa carne consiga ser exportada a preços menores. Seriam essas duas questões em paralelo na nossa visão. Oi, Iberville, agora a agroindústria do suíno está comemorando a decisão do governo sul-coreano que anunciou tarifa zero para importar a carne suína do Brasil numa cota de até 10 mil toneladas. Eu pergunto a você,
isso denota uma demanda crescente por proteína animal da Coreia do Sul, e o Brasil almeja exportar para os sul-coreanos, assim como para os japoneses também. E eu me lembrei dos Estados Unidos, que quando começaram a importar carne in natura do Brasil, eles estabeleceram uma cota de 60 mil toneladas, não só para o Brasil, mas para outros países exportadores também. Essa cota já foi embora, porque hoje os Estados Unidos são o segundo maior importador da nossa carne bovina, atrás apenas da China. Essa decisão do governo sul-coreano mostra que nós temos um caminho promissor, não só para o suíno brasileiro, mas na carona também a carne bovina para os sul-coreanos? Aidan, a carne bovina é uma das grandes expectativas. Na nossa visão, pelas tratativas, talvez o mais provável seja que o Japão comece a comprar antes e depois a Coreia do Sul já deve seguir na esteira. Isso é muito relacionado ao status livre de febre aftosa sem vacinação que nós devemos conseguir agora em maio na Organização Mundial de Saúde Animal. Essa questão de 10 mil toneladas liberadas pela Coreia do Sul é algo positivo, mas eu não vou ter a venda de carne suína do Brasil para lá, mas a gente está falando aqui do que o Brasil exportou nos primeiros 3 meses do ano, já foram 290 mil toneladas só de carne suína in natura. Então, um aumento, inclusive, de 18% na comparação anual. Esses 10 mil toneladas livres de impostos, de taxas, são algo positivo? São, mas eu diria que é mais uma sinalização numa direção positiva do que efetivamente algo que vai mudar o jogo. Quando a gente fala de Estados Unidos, realmente as 65 mil toneladas não tem dado nem para o cheiro. O Brasil teve o maior volume exportado para os Estados Unidos agora em março, foram 36,9 mil toneladas, recorde absoluto. E no dia 17 de janeiro a gente já tinha quebrado aquela cota lá com questões burocráticas, né? Essa carne estava em entrepostos e foi internalizada, não é que a gente exportou 65 mil toneladas em janeiro. E aí, voltando para a Coreia do Sul, quando a gente fala de Coreia do Sul, eles eles não estão fazendo só um favor, né? Eles estão vendo a situação de febre aftosa na Europa e devem estar considerando que aquela situação pode se agravar. Inclusive, na nossa visão, é algo que deve continuar incomodando o continente por um bom tempo. Porque a peste suína africana, a Europa está tomada por peste suína africana, e o mesmo javali que carrega essa peste suína africana e que não tem sido controlado, ele leva também a febre aftosa. E aí, em alguns casos, nós temos o contato com os bovinos e aí a gente tem o foco no bovino, que acaba chamando mais atenção vamos dizer, pensando aqui no nosso histórico, lá em 2005, coisa antiga, mas é o que nos remete aqui. Então, eu diria que a Coreia do Sul está preocupada em manter portas abertas e manter boas relações com outros importantes.